Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo hoje para falar sobre o que aconteceu no mercado essa semana e o destaque que eu separei foi o follow-on do Banco do Brasil. Então foi uma notícia de venda de participação do Banco do Brasil. Saiu acho que quinta-feira, dia 3, né? Isso exatamente, quinta, dia 3. Então vamos vê-la aí com mais detalhes. Tem aqui o comunicado fato relevante do Banco do Brasil, né? Tentando conformidade com tudo isso, aquilo, tudo mais. Disponibilizamos aviso ao mercado e prospecto preliminar da oferta pública de distribuição secundária. Então vamos lá, vamos por partes. Então, quando a gente fala follow-on, né, ou oferta pública, geralmente se refere a uma oferta de ações depois do IPO. Então, o IPO seria o originário e depois podem haver novas ofertas de ações. Elas podem ser de dois jeitos. Uma são as primárias e as secundárias. Na primária, você tem emissão de novas ações. Né? Foi um pouco que eu comentei no vídeo da semana passada, quando a gente discutiu lá a diluição, o efeito de diluição para acionista. Falei bastante sobre oferta pública primária. Então hoje foi até uma boa oportunidade, porque é uma consequência daquele vídeo e um pouco do vídeo da BB Seguridade da semana passada também, que foi um outro fato relevante da BB Seguridade. Nesse caso, a gente tem uma oferta pública secundária. O que acontece na secundária? Não são emitidas novas ações, elas apenas trocam de mãos. Então tem alguém vendendo aqui, né, e vai oferecer ao mercado. Então já vamos descobrir quem daqui a pouco. Então vai ser uma oferta pública de 132 milhões de ações ordinárias. O Banco do Brasil só tem ordinária, né? Ali novo mercado, então são 132 milhões, né, de ações. Vamos dar uma olhada aqui na quantidade, essa é a página do Banco do Brasil no site da B3. E a gente tem aqui embaixo, ó, o tamanho do capital social. Ele não deixa eu selecionar, né? Porcaria. Mas tem o que? 2.865.000, né? Por cima falando. Então vamos fazer a nossa continha de padeiro, já tradicional. Se vão vender 132 e a empresa tem 2.865, nós temos aí que essa oferta vai, né, abranger mais ou menos 4,6% de todas as ações do Banco do Brasil. É um valor razoável, eu diria. Né? Não é uma quantidade assim a ponto de mexer o mercado. Né? Não me lembro quanto tem de liquidez, deixa eu ver se eu consigo ver rapidamente. O Banco do Brasil ele gira bastante em termos de volume, eu não tenho fácil aqui para ver. Mas ele deve girar isso aí em alguns dias, então não é assim uma oferta que vá, né, bagunçar totalmente o mercado do Banco do Brasil, embora seja relevante, é 5%, né, né, pouco menos de 5%, é uma parte razoável da empresa, vamos dizer assim. Mas vamos continuar. Então serão 132 ações. Vamos só fazer outra conta de padeiro agora para ver o volume, né? Eu falei em liquidez, mas vamos ver aí quanto isso representa em valores. Quanto está essa ação hoje? Veremos aqui, já deixei o gráfico. Ó, tá mais ou menos em torno de R$ 45, né? Vou usar esse valor aqui na conta. Por R$ 45, aqui tem milhão, então 6 bi aproximadamente, né? Se for a R$ 45, claro que eles vão fazer um book building, deve fechar um pouquinho abaixo disso. Então, a gente apurou lá que vai levantar para a empresa 6 bi, é um valor bem relevante, né? Quando você, né, vem percentual do Banco do Brasil, não parece tanto, porque o Banco do Brasil é enorme, mas se for ver nominalmente para o governo, é um dinheiro bom, né? 6 bi é bastante dinheiro. A gente viu semana passada na Seguridade que eles estavam vendendo lá também, né? Vender a parte do IRB, tudo mais. Estão fazendo retorno de capital na casa de 2,5 bi, né? Não lembro quanto que era, mas era por aí. Aqui eles vão apurar o dobro, né? Só vendendo ações aí. Vamos já ver quais são essas ações. Então, dá 132 milhões, sendo 68 milhões desse fundo aqui, fundo de investimento do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, D aqui, FI FGTS, e 64 milhões pelo BB.
mantidas em tesouraria. Então, desses 6 bi, mais ou menos metade, né? 3 bi vai ser de ações que estão na tesouraria do Banco do Brasil e mais 68 milhões de ações, que vai dar aí perto de 3 bi, são ações que estavam de posse do fundo que administra o FGTS, né, administrado pela Caixa. Então é importante a gente ver que tem origens diferentes, né? Esse dinheiro, embora seja tudo governo, a gente chama tudo de governo, mas uma parte vai sair direto da tesouraria do Banco do Brasil, ou seja, né, é dinheiro que estava lá mesmo e vai levantar para a empresa. E o do FGTS, né, vai trocar de mão, ele vai sair do FGTS, vai vender para, né, quem participar da oferta, vai parar na mão das outras pessoas com isso. Né, eles vão apurar esse dinheiro para lá, né, por esse fundo de investimento do FGTS, que é gerido pela Caixa. O que mais que tem de bom aqui? As ações serão distribuídas em mercado de balcão não organizado, blá 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 blá, simultaneamente, colocação no exterior, agente de colocação internacional. Então, assim, eles estão dizendo que vão vender, não vai ser no mercado, né? Não, vai ser no mercado de balcão que eles vão oferecer isso aí. E também no exterior. Então, tem sido recorrente isso, né? As empresas que estão fazendo muita captação estão captando lá fora, o que é interessante, né? Não deixa de ser interessante. Tá, presente de comunicação, não deve ser considerado com anúncio de oferta, tudo mais, prospecto. E o último ponto, que eles vão suspender o guidance temporariamente e vão refazer um novo, provavelmente, porque vai ter um resultado que eles vão apurar dessa venda dessas ações em tesouraria. Tá certo, pessoal? Então, o comunicado é simples, era isso. Né? A gente já fez umas continhas aí para tentar entender. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui, ó, a gente viu o total de ações, a gente tem a posição acionária no mesmo site da Bovespa referente ao Banco do Brasil, a gente tem a posição acionária do banco. Então, a gente vê que o Ministério da Economia ele tem 50% das ordinárias, é quem manda, né, o controlador. Então, o governo é controlador do Banco do Brasil por meio dessa participação aqui do Ministério da Economia. Outros é o free float, é o resto, é todo mundo, né, são posições aí que não são relevantes. E aqui a gente vê que a empresa tem em tesouraria 2,73%, né, em tesouraria. Voltando para nossa calculadorazita de padeiro, a gente tinha o que? 64 milhões de ações por aquele número lá, 2865, tem aqui em cima. A gente vê que, por aqui que eu sou devagar, eles vão vender 2,23 mais ou menos por cento, né, da empresa, do Banco do Brasil. Teoricamente tem até um pouquinho mais em tesouraria. Aqui não está claro se está atualizado, pelo visto sim, né? 3/10. Então, pelo visto está atualizada essa posição. Logo o governo vai vender, aparentemente não vai vender tudo, né, que está em tesouraria, mas grande parte, né? Sobraria um 0,4 aí. Que mais que tem para destacar? Essa posição desse do FGTS, ao que tudo indica também, né, esses 68 milhões de ações, eles não estão refletidos aqui. Né, ele entraria em outros. Se você abrir o site do Banco do Brasil de Relações com Investidores, ele vai mostrar a posição da União Federal de 52% e não aqueles 50%. Então isso quer dizer que a União tem mais 2,2% de ações, né, de outra forma que não no Ministério da Economia. Ao que tudo indica, essa posição pelo que eu interpretei, essa posição aqui não está dentro daqueles 52 da União. Tá? Porque não faria muito sentido. Até que esses 68, se você dividir lá, fazer aquela mesma conta que eu acabei de fazer com 64, né, que deu 2,23, vai dar mais ou menos isso, né? 68 vai dar. Deixa eu ver se ainda dá 2,2. 2,865. Já dá 2,3.
Só que tem um outro ponto que indica que não é daqui que tá vindo essas ações. Eu abri uma notícia de internet do Estadão, né, divulgado pelo Estadão, que o BNDES, então não confunda aqui o do fato relevante que é o FGTS com o BNDES, né, são coisas diferentes. E o BNDES teria ações para vender também e participaria desse follow-on. Né? Inclusive eles estão dizendo aqui, ó, questão, tudo mais, e o BNDES não vai oferecer as ações aí nesse follow-on. Aqui, ó, conclusão do follow-on, questões, transparência, não interessa. E aí aqui a gente tem uma ideia, olha só. É esperado que o BB consiga captar 6 bi, que foi exatamente a conta que a gente fez, aproximadamente 1 bilhão a menos caso as ações da União fossem inclusas. Então, vamos por partes, né? É claro que assim, não é que o Ministério da Economia esteja vendendo ações, não. Com certeza não, porque se ele vender isso aqui, diminuir de 50, eles perdem o controle do Banco do Brasil. Na verdade, mais ou menos, mas enfim. Né? O Ministério da Economia não vai vender aqueles 50%. Então, tem uma participação aí. Se a gente puxar 1 bi e o Banco do Brasil hoje tem uns 130 bi de valor de mercado, então vai ser alguma coisa ali na casa de, né, 0,7%, 0,8% que está na mão do BNDES. Então, assim, embora a gente chame tudo de governo, né, tem ação na mão do FGTS, lá do Ministério da Economia e no BNDES. Então não fecha muito bem essa conta, porque nem um número bate com isso aqui direito, né? Mas enfim, né, resumindo tudo e fazendo um apanhado global. A União Federal tem pouco mais de 50%, né, das ações do Banco do Brasil. Ela teoricamente venderia até os 50% só. E ela está vendendo praticamente tudo que tem na tesouraria, sobraria um restinho. E pelo visto, queria vender uma parte desse excedente aqui dos 50% e não vai conseguir. Além da Caixa, né, que está aqui no Free Float como capital do país, está vendendo uma parte lá do FGTS. Então o que a gente conclui, já que, né, é esse o objetivo do vídeo, né? De novo, né, ele tem uma sinergia aí com o vídeo da semana passada do Banco do Brasil, afinal são os mesmos controladores, e a gente vê claramente a vontade do governo de fazer caixa. Isso está claro desde o começo dessa administração, que eles estão vendendo o que eles podem, tanto coisa interessante quanto coisa que, na minha opinião, não seria legal vender. Então, dando o exemplo aí do Banco do Brasil Seguridade, eles venderam a parte da SH2 para a Mafra, que nunca deu dinheiro, ok, otimizou o capital. Mas aí eles venderam o IRB, né, que é super lucrativo, que é uma baita empresa, uma das melhores empresas da Bolsa. Tanto a União quanto a Banco do Brasil e Seguridade venderam suas participações, ou seja, era um ativo bom que eles queimaram para fazer caixa. Então, o que acontece? Quando você pensa como acionista do Banco do Brasil, isso não é assim legal, porque independente do que seja melhor para o país ou não, estado mais enxuto, eu não estou entrando nesse mérito, estou entrando na rentabilidade do acionista do Banco do Brasil. E aí, assim, eles estão raspando o que eles conseguem de dinheiro. E isso é um sinal de que o governo pode, no futuro, fazer algo que prejudique a geração de valor do acionista. Né? Essa venda do IRB, para mim, já prejudicou. A diminuição de capital da Banco do Brasil Seguridade também acho que não precisava. Né? Então, assim, esse governo ele vem um pacote de coisas boas para o banco e esse exemplo de coisa que eu não acho tão boa. Né? O Banco do Brasil ele está notoriamente mais eficiente, é só ver os números, né? Isso é fato, não é opinião. Eles estão gerindo de uma forma mais eficiente. Mas veio junto isso que eu não gosto muito. Assim, de novo, eu não estou falando do país, né? Para o país pode até ser bom, mas falando do ponto de vista do acionista do Banco do Brasil, né, essa postura aí de levantar dinheiro a todo custo, raspar ação na tesouraria, raspar o caixa do BB Seguridade, vender participação em IRB. No longo prazo, né, o ideal seria que ele mantivesse essa posição de IRB e o risco que existe é de num futuro próximo o governo resolver vender mais coisa, mais ativo bom lá de dentro só para fazer caixa
Isso aí com certeza no final vai dar uma rentabilidade menor para o Banco do Brasil, né? Por enquanto ainda está ok, essa participação no IRB era bem pequena perto do Banco do Brasil, irrelevante, né? Não está prejudicando a empresa, mas mostra aí uma conduta que assim que é de priorizar esse saque de dinheiro, vamos dizer assim, por parte do governo, né, em troca aí de focar no desenvolvimento da empresa. Certo, pessoal? Era isso, acho que eu tinha para dizer. Só lembrando que essa é a minha opinião, né? Opinião pessoal, não é? Posso estar redondamente enganado, né? Nenhuma indicação também. Mas eu vejo esses dois lados da moeda. Um lado que esse governo trouxe uma gestão melhor para o Banco do Brasil, isso com certeza. Mas esses fatos, que é o objetivo do vídeo, né? Relevantes, tem demonstrado uma vontade do governo de levantar dinheiro às custas das suas empresas públicas, né? Então, vendendo. É diferente do caso da Petrobras. Deixa eu até botar o vídeo aqui de novo. Isso é diferente do caso da Petrobras, porque o que a Petrobras está fazendo? Ela está vendendo ativo também, mas é porque ela está com um endividamento alto, ela precisa pagar esse endividamento para sair do buraco. Ela está vendendo ativos, se concentrando no core dela, né, para tentar ser mais lucrativa e sair do endividamento. Perfeito. Eu acho a conduta na Petrobras 100%. Mas essa no Banco Brasil, no Banco Brasil Seguridade, eu acho meio desnecessário. Não precisava reduzir o capital, né, não precisava fazer essa venda de ação de tesouraria. Né? Qual é uma consequência? Vai diminuir o dividendo do acionista. Porque essas ações que estão na tesouraria, essas 64 milhões, elas não têm direito a receber dividendo. Então, quando pega lá o valor a ser distribuído de dividendo e vai dividir o bolo nas fatias, elas são retiradas da divisão. Então sobra aí um pouquinho, né? Claro, é irrelevante, mas sobra um pouquinho mais para os acionistas. A partir do momento que isso sair da tesouraria e para a mão de outros acionistas, vai cair um pouquinho de dividendo. Claro, isso é um efeito pequeno, mas né, era desnecessário. Pro banco não é bom. Isso aqui pode ser bom para o governo, pro banco não traz né, nenhuma vantagem, apesar de não ser danoso no momento, mas essa conduta, né, ela eu acho que tem que ser acompanhada mais de perto para o governo começar a vender coisas boas, né, como já vendeu do IRB, tudo bem que era uma posição pequena, mas enfim, não começar a comprometer a rentabilidade do Banco do Brasil no longo prazo. Certo, pessoal? Então era isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Quem tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu responderei se puder, tá certo? Muito obrigado a todos que assistiram. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, até mais.